bem, estamos de volta, um oferecimento de Cindy Lojas, quem tem loja tem Cindy Lojas, Lookfair Fechaduras, um abraço para os nossos amigos Remy, um abraço para o Moacir da Lookfair. Ô Pedroso, tem gente te fazendo provocação aqui, hein? Posso falar? Fala. O Miconga, tá lá em Campo Bom na audiência aqui. É um grande ativista cultural e político lá da cidade de Campo Bom, né? Inclusive eu já representei ele lá no Grupo Sinos uma vez, no sorteio de debate lá, porque ele não conseguiu vir e ele me ligou e disse, vai. O Miconga, que é um grande ativista da ecologia, né? Puxa, eu me lembro... Todo mundo vê o Miconga por isso, pela vinculação política do PV. Vai parecer que o Miconga é velho, assim, mas eu me lembro muito jovem do sapinho do Miconga, né? Lembro. Aquele sapinho lá que era o símbolo exatamente da... Miconga teve no Fantástico, né? Exatamente, o sapinho foi parar no Fantástico, né? Ele está dizendo aqui, ó, pergunta para o Pedroso se ele sabe algo sobre a colonização judaica. Tu sabe alguma coisa sobre a colonização judaica? Por que ele te fez essa pergunta, Pedroso? É porque eu tenho, né, origem desse povo, né? Os primeiros Até quantas gerações atrás tu reconhece da tua família? O grupo de ascendência judaica que eu tenho são dos primeiros colonizadores do Estado, né? O Estado ele foi colonizado, né, inicialmente por cristãos novos, né? Que eram judeus que estavam sendo perseguidos na Europa, né, principalmente na Espanha, né, e em Portugal, e eles tinham dois caminhos, fogueira ou vir para a América, né? E aí, bom, e aí tu tá aqui, né? Aí alguém lá decidiu não virar churrasquinho, né? E muitas cidades importantes da América do Sul e América Latina foram fundadas, né, por judeus que vieram por ocasião disso, né? Que época veio a tua família para cá? Os sobrenomes que compõem meus antepassados, eles estão naquela lista dos 502 sobrenomes de cristãos novos que estavam, né, arquivados na Torre do Tombo, em Portugal. Então, praticamente todos os sobrenomes da minha família estão naquela lista. E não é uma coisa incomum no Rio Grande do Sul, porque esses sobrenomes compõem a matriz, né, das famílias mais antigas do estado. Gonçalves, Pedroso, Rocha, Couto, são 502 ou 500 e alguns sobrenomes, né? E até o Brasil recebeu esse arquivo da Torre do Tombo, né, por ocasião dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Depois teve uma outra leva de judeus, que são os judeus Askenazi, que vieram no início do século XX para o Brasil, né, que eram judeus do leste europeu, né? Mas que não é o teu ramo, então? Não, eu não tenho nenhum parente nesse... Mas são a maioria... Mas tu não professa, tu professa a fé judaica? Sim. Tu segue convicto nessa fé. Houve uma mudança? Não necessariamente, só simbolizavam ter essa mudança, é isso? Muitos, ao longo, né, por causa das perseguições, se afastaram dessa fé. E então a gente... Teve muita gente que ficou realmente na religião cristã? Sim. E não tem mais. Tem elementos soltos na cultura, no servir à mesa, nos utensílios domésticos. A gente percebe isso em muitas famílias, mesas com gavetas, né, as mesas de almoço com gaveta. Né? Sem preconceito, né? Coisa de judeu. Chaveado, se possível, né? Não tinha conotação de questão, isso, não tinha conotação de é preconceito isso? De guardar Agora, valores. uma pergunta que eu faço. Os primeiros que vieram para cá, vieram para fugir da fogueira. Não Em tese. Depois. Se fosse hoje, o que eles iam preferir, a fogueira ou o Brasil? É uma questão, né? Mas eu acho que ainda preferiam o Brasil. Fogueira. Grandes personalidades do Estado, da política, de empreendedorismo e advogados, médicos, não são pessoas que são membros da comunidade judaica. Embora sejam muito poucos, estimam que em Porto Alegre não tenha 8 mil pessoas, né? Ao contrário do que se pensa, tem pelo menos 1.000 e poucos que estão em situação de pobreza extrema, né? Os judeus não são todos ricos, né? A grande maioria não é todo mundo banqueiro, não é religioso e dono de construtor, companhia de cinema, nada disso, construtor, não é. Tem mais meia dúzia só, é isso? Não, meu pai foi do primeiro grupo, né, de representantes, os caixeiros viajantes, né? Aqueles que realmente os judeus que saíam com as malinhas por aí, né? Muito bem, vamos para a nossa foto? Que lugar é esse? Reconhece aí, Pedroso?
Seu Antônio acertou? Seu Antônio Regra está na audiência aí. Depois o Pedro vai dizer se acertou. Reconhece, Márcio? Não, essa eu não chuto. Que é Lomba Grande. Essa eu não chuto. Não, acho que não. É muita casa para ser Lomba Grande. Não tem uma torre da igreja? Tem uma torre, mas não sei se é da igreja. Mas dessa época aí não ia ter tanta casa em Lomba Grande. Casa, né? Já viu essa foto, João? Essa não me... Sob essa perspectiva, eu confesso a vocês que eu nunca tinha visto, tá? Ali à esquerda, aquele prédio que tem no meio da tela, um pouco mais à esquerda, é exatamente o nosso monumento ao imigrante alemão. Sociedade Aliança. Aliança lá na Sociedade Aliança, aliás, um belo programa que a Rádio ABC fez hoje de manhã ao vivo, lá diante do monumento, né? Um monumento que foi erguido há 100 anos atrás, há 93 anos atrás, por ocasião do centenário da imigração alemã. A foto tirada da lomba da fundação, assim, digamos, então, em direção ao centro. Que bonito, né? Bonito. E o centro praticamente sem casa, Sim. não é porque a gente está longe aqui do nosso retorno da TV que a gente está enxergando pouco. Não, tem pouca casa no centro mesmo, mas sabendo que essa foto é posterior, então, a 1924. Bacana? Volta para nós, quem mandou mensagem para nós aqui, ó, acho que é para ti, João. Baita programa esse de hoje, essa bancada forma um timaço. Parabéns, Vale TV. Nosso presidente Remy Schaeffer. Esse é o cara. Tá na nossa audiência aí, a gente vai ter que cuidar em dobro agora que a gente Não, fala. agora a gente tem que se policiar um pouco mais. Presidente Remy, da minha parte a bancada fica assim toda terça-feira, depende do João Ávila agora. Não sei se o Jornal NH vai liberar ele também, e muito menos se ele quer estar com a gente toda semana aqui, né? Porque hoje ele disse, ó, não venho falar de política aqui, tô de férias. Mas daí começa Nem de trabalho. Depois... Nem de trabalho. Hã? De jogo? Veio falar de quê? Veio falar do Inter. Falar do Inter. Como é que tá o jogo do Inter falando nisso? Não sei. Já começou, né? O Inter que tá jogando hoje contra a forte equipe do Oeste. Cara, o Oeste eu não curto muito, eu prefiro o Bauru. De onde é que é o Oeste? É de Bauru, é isso? É o antigo time do Bauru? Sei lá. Mas é de Bauru. Eu sei que é o Oeste de Bauru, São Paulo. O Oeste que fazia jogos lá no início dos anos 80 com quem? Com a Ferroviária, jogava lá. Esses times sumiram da Série A. Agora, olha só, teu time foi encontrar lá na B. Alexandre, feliz com o teu time, então? Muito. Tem acompanhado futebol? Não. Para futebol? É. Tá jogando futebol no Inter? tá complicado, né? Não, eu zoo, mas não. Tá difícil de querer olhar. Então, pelas notícias, vamos deixar quieto, vamos torcer pelo Gauchão. Tá gauchão. 0x0 aqui, ó. Vamos torcer pelo nosso gauchão aí que... Vamos combinar uma coisa? Vocês não esperavam que seriam 2 anos de angústia, né? 1 ano chegava, né? É que eu vou te dizer, agora falando sério. sério de futebol. Inicialmente eu achei que ia doer mais esse negócio de segunda divisão. Tu entendeu? Eu achei que ia doer mais. E tenho ido aos jogos. Tá acostumado a isso, tenho tá? Tenho ido aos jogos. Eu vou te dizer o seguinte, ó. O time é tão ruim. E aí eu tô falando, o time é tão ruim, é tão sem vontade, né? E eu tô falando de eu estar presente aos jogos em Porto Alegre. O time é tão sem vontade que não tá passando. Não desperta. Não, tá passando. Não desperta. Sabe? Mas, gente, tá tão E eu vou te fácil. dizer, e o campeonato é tão ruim que mesmo jogando mal, estando mal, tá a 3 ou 4 pontos da liderança. Não, ele tá ali pertinho. Bom, para estar na ascensão depende de uma vitória simples hoje, já tá entre os 4 de novo. Quer dizer, e com tantos jogos ruins, empates. Agora, isso não é um problema do futebol. Isso que está acontecendo com o Internacional hoje não é um problema do futebol. É um problema de gestão de clube. E se é da atual gestão, da antiga gestão, da gestão, não interessa. O que acontece hoje é que o futebol do Internacional é um reflexo da direção do clube. Uma direção sem vontade, uma direção sem objetivo, tu entendeu? Uma direção que não tem planejamento. A gente planeja um programa, a gente planeja um jornal todos os dias. A gente faz planejamento disso. Aí os caras conseguem, e o futebol virou um negócio de tal forma, tá, que se tu não planejar, acontece isso. Então falta planejamento, falta tudo. E então eu vou dizer assim, ó, vai ficar mais 1, mais 2, mais 3, não interessa. Mas o futuro é esse. Tu acha que
eu vou continuar no futebol e indo para a política, te provocando para a política. Tem gente que trabalha a política na nossa região aí, fazendo uma série de defesas em torno do nome do presidente Bonzan, defendendo que ele seja candidato ao governo do estado. Tu acha que isso é possível? Conhecendo a candidatura que o PDT tem hoje, o nome forte de Jair Jorge, que está em campanha estado afora, mas sabendo que o Bonzan realmente, se ele parasse agora, talvez já seria um grande nome. E aí nós estamos falando de aqui, 5 milhões de gremistas que já elegeram um Jardel, né, gente? Então, para te ver da forma cega como alguns gremistas acabam votando. Imagina, então, um cara que foi campeão da Copa do Brasil depois de 15 anos, um título relevante, e que está aí, peleando em 3 competições muito importantes. O Bonzan, ele foi prefeito de Osório, todo mundo sabe, tem aspirações, sempre teve aspirações políticas, todo mundo sabe disso, né? Ele ter ido para o Grêmio, assumir a presidência do Grêmio, batizado, né, com a bênção, digamos assim, do Fábio Koff, tem interesses políticos no futuro, eu só não sei se o momento é agora. Entendeu? Eu não sei se o mandato termina no final do ano, se tem mais um ano, tem mais 2 anos pela frente, então eu acho que seria muito ruim para ele sair agora e ingressar numa campanha no ano que vem, se bem que isso quem manda é o partido, né? Em tese é o partido que manda, mas eu não sei se seria esse o caminho, até porque com a camisa que ele carrega de torcedor do Grêmio, de dirigente do Grêmio, tu sabe que assim como o gremista cego elegeu o Jardel, o deputado estadual, tem o colorado cego que não vai votar no Bonzan porque ele é gremista. Então, isso ele vai ter que primeiro... Mas ele fez uma boa gestão no clube, né? Isso eu acho que é uma unanimidade. Não, a gestão dele no clube é indiscutível. Para gremistas, né? E colorados. Colocou, teve um mandato para colocar a casa em ordem, né? E é uma gestão muito parecida com a gestão do Fábio Koff, que é uma gestão serena, organizada, planejada, né? Agora, se ele vai conseguir trazer isso para dentro do governo do estado, é diferente. Porque uma coisa é tu ser prefeito de Osório e tu ser presidente do Grêmio. Com um orçamento maior que o de Osório, eu acredito. Não, o orçamento do Grêmio é provavelmente maior do que o Osório, mas é um orçamento que ele não dá do que é o governo do é um governo do estado. E um governo do estado que a gente sabe que é quebrado. Que mesmo com o Sartori fazendo o que está fazendo de parcelar salário, de tentar vender estatal aqui, estatal ali, não vai resolver o problema nos próximos 20, 30 anos. Pode, talvez, encaminhar para isso. Você está enxergando, nós vamos falar muito de Novo Hamburgo, vamos esperar um próximo momento para que tu esteja de volta a tua posição do titular daquela coluna lá no jornal, para a gente falar de Novo Hamburgo. O que tu está enxergando dessa corrida para o governo do estado? Bom, primeiro, a campanha não começou ainda, certo? Nem campanha, nem o calendário eleitoral está aberto, isso acontece lá na primeira semana de outubro. Mas eu vejo o seguinte, tem um governo que vai buscar a reeleição com o Sartori, aquele negócio que o Sartori disse que talvez não fosse concorrer à reeleição, não existe, ele vai buscar a reeleição, não sei com que nível de desgaste isso vai acontecer, porque nós não podemos esquecer que 300 mil servidores, entre ativos e inativos, juntando com seus familiares, é 1 milhão e 200 mil votos, que não vão votar, sabe, em função de parcelamento de salário, de tudo que está acontecendo. Vai ter esse desgaste. O Estado não vive uma situação boa, de um modo geral. Então, mas deve vir com o apoio do PP. Agora, o que eu acredito que possa acontecer? Acredito que o PP venha apoiando, talvez indicando o vice ou a vice, né, candidata a vice nessa chave. Leite, por exemplo? Acho que sim. Acho que a tendência é essa. Porque na Amélia... Mas tem outro Leite na história. O Eduardo... Mas aí eu não sei... PSDB... Mas eu acho que ele vem ao governo... Sonhos, mas eu acho que ele vem ao governo do Estado. Tu acha que ele vem candidato? Eu acho que buscando o que a segunda via? Que com certeza não é um enfrentamento direto. Pode ser. Mas não podemos esquecer que não se sabe também quem vem pelo PT. Né? E de que forma vem pelo PT. Não tem um nome muito animado para isso, né? Para esse páreo aí, né? Eu digo assim, o que talvez pudesse fazer alguma frente, alguma coisa pelo nome dele, não do partido, seria um Olívio Dutra. Tu entendeu? Pela história dele, talvez pudesse fazer alguma coisa. Não sei se vem, tá? O Jair Jorge vem numa caminhada pelo estado aí bem intensa e acredito que possa talvez cair no colo dele uma possibilidade ali na frente pelo que ele vem fazendo e pela gestão que ele fez em Canoas. Né? Queira ou não, ele pega o segundo cartório eleitoral,
Colégio Eleitoral do Estado e faz 2 belas gestões e só não emplacou a sucessora dele Porque deu aquele deu deslize no probleminha. Aquele nos probleminha no final. 44 do segundo tempo. No segundo tempo, porque poderia ter emplacado a sucessora dele, que vem inclusive do partido totalmente oposto ao PP, que é o PT, que é o PP. Né? O fato da Beth Colombo ter trocado de partido foi porque era a chance que ela tinha, porque ele jamais iria apoiar o PP. Tá? Mas então são movimentos que estão acontecendo ainda hoje nos bastidores, que a tendência é por aí. É o governo do Estado o PMDB com Sartori, talvez o PP junto, o PSDB com o Leite, né? O Eduardo Leite. O PT não se sabe com quem, mas talvez com Jairo Jorge? Com Jairo Jorge. Não, Jairo Jorge com o Olívio Dutra. O PT com o Olívio, O talvez PDT. Adão Vila Verde com o Edgar Preto, né? Possibilidade de Mas Edgar daí, Preto. aí não... Não levanta acho que torcida, não né? levanta a torcida. E o PSD, que hoje é vice-governo, acho que apoia, vai fazer um apoio ali, mas perde a cadeira o Cairoli perde a cadeira dele numa composição. Pela necessidade de compor um partido que tenha maior representatividade. Diante disso, para o Jairo Jorge e para o Eduardo Leite, não era importante que tivesse uma força maior ali da parte de uma candidatura de oposição, que marcasse mais a oposição, como poderia ser alguém do PT, talvez até o nosso ex-vice-governador Rosseto, ex-ministro da Previdência, ou um desses nomes que tu citaste, mas criar essas duas posições, essa polaridade, para que pudesse voltar a ter o efeito por fora? De ter uma terceira via, de dar a ideia de, olha, eu sou a paz e amor. Mas é que não se sabe com que força o PT vem, independente do nome. De que não se sabe com que força o PT vem. Poderia ser, por exemplo, o PT de vice? O PSOL, por exemplo, né, indicando o nome, ou sendo o protagonista dessa marcação. Mas poderia ser o PCdoB também. Que provavelmente não vem com a Manuela. Né? Acho que não. Né? Tudo bem. Bom, tem muita coisa para acontecer ainda, evidentemente. O governador Sartori acho que deve espernear bastante mesmo para buscar essa reeleição. Venho dizendo que se não terminar a Avenida dos Municípios, o Giovanni Felson não pode nem voltar para Campo Bom, né? Avenida dos Municípios. Piada. Eu vou fazer uma pergunta para... Né? Tem um judeu aqui, né, de origem judaica, nós temos... Os outros são cristãos, mas acredita em Papai Noel? Maravilha! Quem está na nossa audiência também, o Moacir mandou um abraço aqui. Abraço, Moacir. Obrigado pelo carinho sempre. Ô, Márcio. Sim, senhor. A gente não falou de ovo hoje, mas não dá mais tempo. É que agora tá complicado, né? Porque a gente vai falar de ovo, vai ter que defender o quê? Tráfico? Porque se não for, não se consegue ovo mais de colônia, né? Que loucura, né? É. Vocês estão traficando ovos lá nos bastidores da Lomba. dentro pra fazer do que... uma maionese caseira de domingo, tá tudo Para bem de ter uma maionese amarelinha, né? E não assim da cor da mesa, a gente precisa mexer uns pauzinhos, né? Levar alguma coisinha escondida, Não pode vender no passar centro. por baixo, não pode vender vender. no Não. Só maconha, crack, isso aí tudo pode. Ovo não pode. Linguiça Ovo também não tá pode proibido. porque ele apresenta um Linguiça risco também tá para a proibido. saúde Linguiça também pública, não né? mexe Linguiça e pastel, né? Não, pastel tudo bem, como- ovo tudo bem. Linguiça ninguém mexe comigo. Como eu postei hoje, né, o ovo oferece um risco para a saúde pública, ainda mais o grande volume que se produz em Lomba Grande de ovos, que se a feirinha abre às 9, tu chega às 9h15 não tem mais, de tantos ovos que eles produzem. Isso é um risco realmente para a nação, não poder vender ovos. Não sei se alguém costuma lamber a parte de fora, talvez seja esse o problema, a casca suja, mas enfim, muitos anos eu comprei ovo de lá, maionese sempre amarelinha e nunca tive problema. Teu ponto final. Boa noite a todos, vou liberar o horário para o Canizo e para os amigos. Vem aí o Canis com Jackson Ferreira. Hoje é dia do cantor brega. Isso é assim que ele se posiciona, né, Jackson? Um belo cantor. Tudo contigo, teu ponto final. Queria Evandro agradecer Pedroso. mais uma vez o convite, né? Acho que eu já tô ficando... É habituê desse espaço. E desejar uma boa noite aos ouvintes, aos colegas da mesa e mandar um abraço pro Miconga, né? O Miconga está sempre na audiência, na NET, lá em Campo Bom, querido Miconga. Tudo bem. Alexandre, teu ponto final. Então tá bom. Agradecer a possibilidade de estar aí junto com vocês. E nem tudo é espinhos. Eu vinha falando sobre os buracos na cidade, deram uma ajeitada no Guarani.
Tenho andado pela cidade, tenho visto que ainda tem muito por fazer, mas eu acho que é pouca equipe para fazer. Porque no Guarani agora, entre ontem e hoje, deram uma boa de uma operação tapa-buraco. Capina das ruas, roçada, estava fazendo hoje. Então, eu acho que a prefeita está se mexendo, mas de repente com pouca equipe. Então, meu boa noite aí, deixando que pelo menos no Guarani o pessoal pode andar um pouco mais à vontade, que não tem mais buraco. Maravilha, parabéns prefeita Fátima, o secretário de obras, né, o Faisal Caram, por esse trabalho. Tá aí, a comunidade reconhece prontamente quando as coisas acontecem. João Ávila, quero te agradecer muito a presença, te dizer que esse espaço é nosso, é sempre muito bem-vindo aqui, sabe o quanto a gente te acompanha, gosta de te ler, curta bem as tuas férias e a gente fica te esperando voltar para cá. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de estar aqui, né? E aproveito agora para fazer um comercial, já que a gente está comemorando os 193 anos da imigração alemã, que o pessoal assista esse vídeo documentário que está no site do Jornal NH de hoje, que é um resgate da história da imigração alemã, e repito, fala de tecnologia, fala de educação, fala de religião, não necessariamente nessa ordem, fala de negócios, né? E a gente pode, quem sabe por aí, criar alguns CTGs. Centro de Tradições Germânicas. Germany. E eu quero te dizer que de manhã eu olhei e já tinha mais de 220 compartilhamentos. Grande sucesso. 18 parabéns. horas estava perto de 1000 compartilhamentos. Olha só, maravilha. E quando a gente faz coisas boas, as pessoas abraçam mesmo. A gente fica por aqui, voltamos amanhã às 21 horas ao vivo com vocês. Vem aí Canizo Idol. Até lá!